Meus queridos, uma boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos vocês. Temos aqui um salão cheio. Claro, cheio sim, porque além dos encarnados, estão aqui principalmente os desencarnados, né? Que sempre vêm a essa casa e nessa data assim, muito referenciada, principalmente por aqueles que professam a cristandade, né? O cristianismo. Nós vamos dar início ao nosso encontro de hoje, nessa terça-feira, véspera de Natal. Nossa irmã Valéria vai falar da vida futura hoje, não é isso? Vamos fazer o nosso momento de reflexão e fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez agradecemos a oportunidade que estamos tendo mais uma vez do estudo, do aprimoramento, do aconchego, do amparo desta casa tão querida e amada, que possamos, ao longo de mais essa hora, apreendermos ao máximo os ensinamentos que sem dúvida nos serão passados. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Obrigado, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria. Boa tarde a todos. Eu cheguei aqui dando boa noite, né? Porque eu sempre venho domingo à tarde. Hoje me confundi um pouquinho o fuso horário, mas boa tarde, né? É bom a gente estar sempre aqui nessa oportunidade em que a gente está reunido, né? Aí nessa véspera de Natal, que às vezes é confuso, uma correria, mas é sempre bom a gente tirar esse tempinho para a gente poder estudar a doutrina espírita, né? Estamos aqui todo ano, a gente nunca para, né, as nossas atividades aqui, porque isso é assim, a vida é assim, né? É o trabalho. Nós espíritos encarnados ou desencarnados estamos sempre trabalhando, né, sempre envolvidos com as nossas atividades. E essa época, né, de Natal, que a gente sabe, né, que é uma mera convenção, porque na verdade Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, aquilo tudo que a gente já conhece, né, é uma mera convenção. Mas de qualquer forma a gente sempre se vê envolvido, né, emocionalmente nesse clima de Natal, o nosso emocional realmente fica mais aflorado, né, a gente desperta um pouco no nosso espírito essa fraternidade, essa compaixão, né? É uma época importante. E claro que sempre é uma época, né, que vai ser lembrada, vai ser comemorada, porque foi um fato muito importante para nós, a vinda de Jesus de Nazaré, né, aqui na Terra. Foi importante ele encarnar aqui para trazer, né, os exemplos, porque ele não veio só falar, né? Ele veio nos ensinar, veio nos esclarecer. Mas o seu ensino ainda era, naquela época, entre aqueles aonde ele veio, um ensino alegórico que ainda, né, ele não podia falar, porque a gente tinha um entendimento, né, a gente, humanidade, não tinha esse entendimento para compreender, principalmente sobre a vida futura, que é o que a gente vai falar hoje, né, porque todo o ensino de Jesus é pautado, tem como eixo principal a vida futura, que é a vida espiritual. Que é a verdadeira vida. Essa aqui não, essa é uma vida que nós estamos aqui de passagem, é a nossa estada e mais uma encarnação. Nós estamos aí encerrando mais um ano, mas contabilizando o tempo aqui da Terra, porque a gente sabe que nós somos espíritos eternos. Então, enquanto estamos encarnados na matéria, a gente contabiliza o final de 2013, já aí se avizinhando mais um ano na nossa existência terrena. Mas é muito importante a gente aproveitar, né, esses momentos para falar sobre isso. E a gente vê, às vezes, Jesus e o seu ensino, às vezes, até deixado um pouquinho de lado nessa época, né, porque fala-se muito, né, do Papai Noel, e a gente vê um consumo muito grande, exagerado. Hoje, com certeza, as lojas, tem lugar aí que está realmente rua, insuportável de passar, porque todo mundo querendo comprar uma lembrança. E às vezes a gente deixa com que isso supere o que realmente a gente tem que comemorar, porque é uma data importantíssima, que sempre vai ser importante, porque foi a vinda do Espírito mais puro, né? O que aqui já esteve, ele veio como essa tarefa de nos trazer esses ensinamentos, de nos falar sobre essa vida futura. E a doutrina espírita, ela seguindo aí, né, esse ensino, porque não há outro melhor, né? Até na última vez que eu tive aqui, no domingo, eu falava sobre isso.
Não teve. Por quê, né? Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas pessoas que não conhecem a doutrina espírita pensam que nós espíritas não aceitamos Jesus, não acreditamos em Jesus. Só que o nosso entendimento a respeito desse espírito é esse, que foi um espírito puro que veio para nos ajudar, não para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados, não. Isso é uma concepção que ainda é aceita, mas é totalmente errônea. Ele veio aqui, né, veio até nós para exemplificar. Ele não ficou só nas palavras, ele veio dar o exemplo. Mas o trabalho que nós temos que fazer é nosso. Ele não veio fazer o trabalho, não veio morrer por uma humanidade pecadora para nos salvar. Não, nada disso. Essa concepção, ela é muito infantil, ela é muito ainda de quem ainda não compreendeu algo mais de quem realmente seja Jesus. Porque ficar só nisso, né, é uma imaturidade ainda, né, da humanidade entender a vinda dele aqui dessa maneira. Então hoje eu escolhi para a gente refletir aqui um pouquinho no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala, né, onde o título é Meu reino não é deste mundo. É quando Jesus vai falar exatamente sobre essa vida futura. Não é daqui. Ele não é um rei aqui, né? Ele não veio ser um rei aqui, né? Então vamos lá, ó. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ser tido como o eixo do ensino do Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. E é verdade, porque hoje, né, se a gente ligar, né, agora já teve um jornal, ou se a gente ao longo do dia for ligar lá a televisão, a gente vai se deparar com muita tristeza, porque muitos irmãos nossos estão passando aí pelo que nós passamos aqui há 3 anos, com chuva, com enchente. Vê lá como é que estão os nossos irmãos no Espírito Santo. Quantos estão aí que vão passar dias muito tristes, né? Aquele acidente que aconteceu em Curitiba, as pessoas indo de Curitiba para o Rio para passar o Natal com a família. E N exemplos que a gente pode ter, né, de um Natal que vai ser difícil para muitas pessoas, né? A gente sabe o quanto dói a perda de um ente querido, a gente sabe o quanto dói a conquista das coisas materiais e você de repente vê tudo, você não ter nada, você está desabrigado, você está fora da sua casa, numa época em que a gente está reunido com a família. Então a gente vê, aparentemente, se a gente não entende essa vida futura, que está tudo errado, né? Só vê anomalia, só vê desgraça, só vê tristeza. Mas o Espiritismo vem nos ensinar, né, em que escola nós estamos. Nós estamos, vou pegar aqui, deixar aqui para a gente sempre lembrar. Olha a escola que a gente está, né? A escola é uma escola primária, adequada para quem? Para nós, que somos espíritos ainda inferiores, primários, com muitas dificuldades, com muitas paixões. Então não tem nada errado. À luz de uma única vida, à luz de uma vida presente, realmente não tem explicação. Mas quando a gente começa a compreender essa vida futura, qual é a verdadeira existência nossa, aí as coisas começam a mudar de figura, as coisas começam a se encaixar melhor, né? De acordo com a justiça de Deus, de acordo com o amor que Ele tem por cada um de nós, com os ensinamentos que Jesus veio nos passar. Foi essa a missão de Jesus. Veio nos orientar,
veio nos mostrar o caminho a seguir, veio nos fazer mostrar como nós devemos pensar, quais são as virtudes que nós devemos procurar exercitar, né? E eu falava na última palestra exatamente isso, sobre os presentes realmente que Jesus veio nos oferecer, né? Que são as virtudes, né? Aí a gente na ocasião falou da paciência, da indulgência, da humildade. Isso são virtudes realmente que são verdadeiros presentes, né? Porque a gente pensa assim que ele é o aniversariante, mas na verdade quem trouxe os presentes foi ele que trouxe para nós, né? Essa rota aí segura, essa forma de nos conduzir num mundo primário de dificuldades. Então, se a gente não entender que há algo mais, todo o ensino de Jesus fica sem entendimento. E muitas pessoas ainda entendem as coisas, entendem o cristianismo de forma equivocada por causa disso, porque não enxergam, não entenderam o que Jesus veio falar. E aí vem a doutrina espírita, como eu já disse, para esclarecer, para ir ao encontro desses ensinos de Jesus, para falar dessa vida futura. Os espíritos vieram ali, Kardec codificou todo esse ensinamento, o que acontece, como é que é a vida futura. Então tudo isso, né, aí num complemento desse entendimento aqui do que seja a vida futura. Aí a gente lê aqui, ó. Vamos lá. Ó, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastantes para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. Aí a gente vem aqui agora para o item que fala sobre o ponto de vista, né? A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enorme consequência sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja a vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. E é verdade, que muitas vezes nós ainda, na nossa infância espiritual, porque nós somos ainda crianças espirituais, né? Quando nós temos um desejo nosso não satisfeito, a gente faz birra, a gente faz pirraça, bate o pé e não quer. E se a gente parar para refletir, se nós temos esse entendimento, essa consciência de que nós somos espíritos, estamos aqui encarnados numa escola, tenhamos escolhido, né, aquelas provas ou as circunstâncias que a vida, né, nos oferece, as dificuldades que a gente vai ter na convivência, tudo isso são oportunidades que a gente tem para crescer. Tudo, os momentos mais difíceis, nós estamos agora terminando o ano de 2013. E cada um de nós, se a gente parar, sentar, e a gente fica realmente
mais reflexivo nesse período do ano e fazer uma retrospectiva do que tudo que a gente passou nesse ano. Coisas boas, momentos extremamente agradáveis, muitos momentos difíceis, mas isso faz parte do nosso aprendizado. E o que nós temos que fazer com tudo isso? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Porque ou a gente escolheu e está sofrendo as consequências de atos nossos, de vidas passadas ou de vidas atuais, nós estamos tendo a oportunidade de resgatar tudo isso. De aprender, às vezes, as lições que aquilo ali, que aquela dificuldade, que aquela perda nos traz. Isso que a gente precisa aprender, né? Fazer esse balanço, mas sempre entendendo que Deus é justo, que nada do que a gente passe, a gente está sozinho, a gente é muito ajudado, né? Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, tem uma espiritualidade amiga, que tem como tarefa auxiliar, orientar, conduzir a gente no caminho do bem, porque a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Requer realmente muita paciência, muita humildade, que são virtudes que a gente ainda não tem amadurecidas no nosso espírito. Mas é um balanço que a gente precisa ter. Então, por que reclamar? Por que lamuriar? Por que ficar aí perdido, às vezes, nessas lamentações? Eu queria que fosse assim. Mas não é assim. E de uma situação que, às vezes, a gente avalia, que acha que aquilo ali é uma desgraça, que é um grande mal, com o passar do tempo, nós vamos entender que aquilo era necessário. É como a gente, quando tem que levar os nossos pequeninos, ainda bebezinhos, para tomar vacina, né? Os bichinhos ficam com febre, as crianças sofrem com isso, mas o pai e a mãe sabem que aquilo ali é para o bem da criança. Então Deus, é claro, na sua infinita justiça, na sua infinita misericórdia, sabe qual é o remédio, muitas vezes amargo, que nós temos que experimentar. Mas Ele sabe, Ele quer o nosso bem, né? Ele visa isso, a perfeição. Essa é a nossa destinação, de cada um de nós, sermos perfeitos. Então a gente está aqui nessa escola apropriada à nossa situação ainda espiritual, mas com um aprendizado correto, convivendo com as pessoas certas, mesmo com aquela convivência difícil, mas é exatamente essa a situação que a gente precisa para trabalhar no nosso espírito todas essas virtudes, né? Então a gente sabe que, como eles dizem aqui, que ajuda muito essa conscientização de que a vida continua, de que nós somos espíritos imortais, porque isso auxilia na nossa moralização, no nosso desenvolvimento, porque nós estamos aqui para desenvolver o intelecto, né, a inteligência através do trabalho, mas também temos essa oportunidade de desenvolver a nossa moral, o nosso aperfeiçoamento moral, através do autoconhecimento que a gente fala aqui, que é extremamente importante, porque muitas vezes a gente se põe numa situação de querer avaliar a vida do outro, de achar que a gente sabe o que é melhor para o outro, mas às vezes não é assim, né? Nós estamos aqui nesse trabalho de moralização, de entender, de aceitar as nossas imperfeições, né? Desse encontro com a gente mesmo, porque a gente sabe, né? Onde o calo aperta, né? Onde são os nossos calcanhares de Aquiles, as nossas dificuldades nas paixões, né? Ou no ciúme, ou no egoísmo, ou na raiva. Então a gente conhece bem essas paixões, porque ainda fazem parte, né? Ainda predominam no nosso espírito. Então a gente sabe do esforço que a gente tem que fazer. Não é para vencer ninguém, não. É para vencer a gente mesmo. É para aprender a transformar, né, esse espírito que está aqui, que tem vivências, que tem experiências que não foram muito boas, mas o nosso autoconhecimento, o nosso aperfeiçoamento nos leva a isso, nos leva a nos conhecer, a nos melhorar. E é claro que saber que a vida continua ajuda muito, porque a maioria que não aceita, que não acredita, que não se interessa por isso, fica muitas vezes desorientada, sem um roteiro, porque se tem só uma vida, claro que a pessoa vai se voltar
totalmente para o presente, totalmente para a satisfação desses prazeres materiais, como a gente vê agora nessa época, né? Muito presente, muita coisa, mas isso é a influência da matéria, que ainda é muito grande sobre o nosso espírito, né? Nós estamos numa matéria, somos inferiores, então é claro que o peso, né, da matéria é muito grande para nós. Mas esse entendimento norteia, faz com que a gente pense diferente. Porque a gente começa a entender que a nossa situação ao retornar para o plano espiritual, ela vai depender do que nós estamos fazendo agora da nossa existência. Né? O passado, ontem, já está no passado. Né? Agora, o momento presente é o mais importante, por isso que se chama presente. Que é agora que a gente pode trabalhar, né, as nossas virtudes, a gente pode trabalhar nesse burilamento aí que a gente está da nossa alma para a nossa situação, né, espiritual ser melhor. E nós ainda tendo necessidades, vamos voltar a reencarnar na Terra ou em outros planetas semelhantes, que são essas escolas aí que Deus proporciona, em que nós estejamos aí matriculados para poder aprender essas lições todas, né? E aí a gente continuando aqui, ó. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que os concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo e explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Se até hoje, né, nós temos ainda dificuldade já, a doutrina espírita tem mais de 150 anos, ainda é nova, né? Se a gente for parar para pensar no cristianismo aí, né, oficial, há mais de 2000 anos, mas se a gente for observando, claro que a gente já teve um progresso, mas nós ainda estamos com muita dificuldade para assimilar esses ensinamentos. Né? A gente vê que a gente evoluiu intelectualmente, a gente avançou nas coisas da matéria, mas a gente ainda em moral tem muita dificuldade, porque é um trabalho árduo, é um trabalho contínuo. E aí eu trouxe um texto aqui para a gente ler, até a Sueli já leu aqui, mas fica muito propício a gente compreender isso aqui, ó. O paradoxo do tempo. Ela tirou da internet, o autor é desconhecido. Mas olha que interessante e como encaixa com tudo que a gente está falando aqui, ó. O paradoxo do nosso momento na história é termos prédios mais altos, mas paciência curta. Rodovias mais largas, mas pontos de vista mais estreitos. Nós gastamos mais, mas possuímos menos. Compramos mais, mas aproveitamos menos. Nós temos casas maiores e famílias menores, mais conveniências e menos tempo. Nós temos mais diplomas, mas menos razão. Mais conhecimento, mas menos juízo. Mais especialistas e ainda mais problemas. Mais ciência, mas menos bem-estar. Nós bebemos demais, fumamos demais, gastamos sem critério, dirigimos rápido demais, ficamos acordados até muito tarde, acordamos muito cansados, lemos muito pouco, assistimos TV demais e oramos raramente. Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Nós falamos demais, amamos raramente, odiamos frequentemente. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos.
Fomos e voltamos à lua, mas temos dificuldade em cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio. Limpamos nosso corpo, mas poluímos a alma. Dominamos o átomo, mas não nosso preconceito. Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Planejamos mais, mas realizamos menos. Aprendemos a nos apressar e a não esperar. Essa é a era de 2 empregos e vários divórcios, casas chiques e lares despedaçados. Essa é a era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis. Das rapidinhas, dos corpos obesos e das pílulas que fazem tudo, de animar a acalmar e até matar. Uma era que leva essa carta a você é uma era que te permite dividir essa reflexão ou simplesmente clicar delete. Lembre-se de passar tempo com as pessoas que ama, pois elas não estarão por aqui para sempre. Lembre-se de dizer eu te amo à sua companheira, ao seu companheiro e às pessoas a quem ama, mas em primeiro lugar, ame. Conceda-se tempo para amar, conceda-se tempo para falar, conceda-se tempo para compartilhar os seus preciosos pensamentos. Cante, sonhe, teime e lute sempre. Né? É um paradoxo do que a gente vive. Que a gente conquista muitas coisas materiais e às vezes a gente se perde nisso. Porque as coisas materiais são do mundo. É claro que através do nosso trabalho, a gente precisa do dinheiro, a gente está na matéria, a gente precisa suprir a nossa existência aqui, né? Através do trabalho, que gera o nosso bem-estar, que gera a saúde, que gera a gente poder ter as coisas. Mas nós temos que lembrar, principalmente essa época que eu acho que é muito importante, que essas coisas são da matéria, nem o nosso corpo, né? O nosso instrumento aqui importante que a gente utiliza, a gente vai levar. Ele é um instrumento. Então nós temos que ter essa consciência, né? Ter essas coisas aqui, mas não dar às coisas da matéria mais valor do que elas têm, porque elas são exatamente da matéria. Elas são um usufruto nosso, né? A gente não escuta, né? Às vezes as pessoas aí moram numa casa, tá ali em usufruto, para quando ela morrer os seus, né, filhos, netos usarem aquela propriedade, aquela casa ali. Então, tudo que nós temos aqui é exatamente isso, é um usufruto. Temos que utilizar bem, mas aprender a nos desapegar de tudo isso, porque isso é um instrumento, isso é o que é fornecido para nós, né? A riqueza, o dinheiro, o poder, muitas vezes os espíritos escolhem isso, mas o que vai ser realmente levado em conta, o que vai pesar realmente, única coisa exclusiva que vai valer a pena e o que vai ser perguntado na espiritualidade para nós, no nosso exame de consciência, foi o que você fez com tudo isso. O que você fez com essa oportunidade que você está tendo? O que a gente vê aqui é muito claro, né? A gente fala demais, mas compreende de menos. E aqui vão ter tantas coisas. Fomos à Lua, mas às vezes não conseguimos ter um bom relacionamento com o nosso vizinho. Né? A gente conquista o mundo, conquista a Lua, conquista o universo, aprende isso tudo, mas não consegue se conquistar, não consegue entender, né? Se entender. Isso a gente precisa, é esse universo que a gente precisa dar conta do nosso espírito. Porque o que vai com a gente são as virtudes ou as paixões que nós nos esforçamos para conquistar, que nós ainda não nos tivemos dificuldades em deixar. Isso que vai contar, isso são propriedades do espírito. A inteligência, as virtudes, as paixões, isso são bens do espírito, que não tem morte, né? Porque a gente sabe que a morte ela não existe. Como é difícil nesses momentos, nessas épocas, a gente pensar nos nossos entes queridos, nos nossos amigos que já se foram. Mas, claro que nós vamos sentir saudade, nós vamos sentir a falta deles estarem ali conosco. Só que eles vão estar com a gente de uma outra forma, vão estar em espíritos, né? em sentimentos, em amor verdadeiro. Isso vai nos unir, não tem distância. Né? A morte nada mais é do que a destruição de um corpo físico, desse envoltório aqui, que a gente deixa.
Mas as nossas conquistas, a nossa inteligência, o trabalho, o que a gente adquiriu através do nosso trabalho, as conquistas da inteligência, da moral, isso não se perde nunca. Isso é um atributo, é uma propriedade realmente. Isso é uma propriedade do Espírito, a real propriedade. Então a gente sabe que eles não estão aqui materialmente, mas estão conectados com a gente pelo amor, pelo sentimento, e isso não tem barreira. Eles já podem ter reencarnado, já podem estar nas suas atividades aí no plano espiritual, mas estão sempre conectados conosco. O que nos mantém unidos é o amor, é o sentimento verdadeiro. Então compreender isso tudo nos traz alento, nos traz consolo, não conformismo, mas nos ajuda a ser resignados, né? Jesus mesmo já não diz que a gente conhecendo a verdade, a gente não se libertaria? E a gente realmente se liberta do quê? Da ignorância, dessas amarras que mantêm a gente ainda nesse círculo vicioso, nessa dificuldade, deixando que a matéria ainda sobreponha o nosso espírito. Então é importante nesse momento, né, todos os dias fazer essa reflexão, mas nesse momento que a gente aí se aproxima de um findar de mais um ano, refletir sobre tudo isso. Pensar realmente em tudo que a gente passou nesse ano, agradecer a Deus. É um momento de muito agradecimento, porque a gente acha que só tem que agradecer quando acontecem coisas boas, mas como eu disse, às vezes nos momentos mais difíceis são os momentos de maior aprendizado para o espírito, de fortalecimento, de coragem, né? Quantas pessoas agora ficam aí, faz um monte de compra e já entra o ano endividado, já estoura cartão de crédito, cheque especial. Para quê? Se você pode comprar uma lembrança para o seu ente querido, ótimo, vai comprar. Mas se você não tem, não é isso que vai contar. Não é isso que conta, né? É um amor verdadeiro, é um abraço, um sentimento verdadeiro de estar com aquelas pessoas. Isso sim é o espírito do Natal. E é claro que a gente vai sempre comemorar, é uma data importante, como eu já disse, porque Jesus veio à Terra com essa missão de, olha, acordem, olha os valores, mas ele não podia ainda falar claramente. E aí vem a doutrina espírita para acrescentar, não vem modificar em nada a moral do Cristo, até porque não tem nada para ser modificada, né? Ele veio falar das leis de Deus, das leis imutáveis, das leis eternas, né? Nós é que vamos mudando as nossas leis para nos adequar. Nós é que temos que fazer esse trabalho de compreender essas leis, né? As leis já foram criadas, né? A lei do trabalho, a lei do progresso. E nós estamos sim progredindo lentamente no aspecto moral, mas há sim um progresso. Não há como a gente negar. Não é uma moralização assim ainda que prevalece, não. Mas nós estamos nesse caminho, né? E aí, para a gente encerrar aqui, a gente fala muito, né? Todo mundo até hoje, todo mundo aí preparando a ceia de Natal, né? Aquelas comidinhas deliciosas, são muito boas mesmo. Panetone, aquelas coisas todas, peru, é tudo muito bom, né? Eu ainda brinco com o pessoal da terça-feira e falo, gente, olha, eu gosto de comer. Eu acho que quando desencarnar, vou sentir falta dessas comidinhas, dessas coisas. Olha o apego, né? Mas a gente, de alguma maneira, a gente se apega a alguma coisa, mas que é bom é. Então a gente fica muito preocupado às vezes com a dieta, né? E aí a gente vai entrar agora no ano, e essa fase do ano a gente renova, né, as nossas esperanças, renova os nossos desejos. Não, eu vou começar ano que vem fazer uma dieta, eu vou mudar a minha forma de viver. E aí eu trouxe aqui um texto também que fala de uma dieta que a gente pode fazer todos os dias, né? Que não é a dieta do corpo, mas é a dieta da alma, né? E essa a gente pode fazer todos os dias, né? Então vamos lá, ó, a dieta da alma. Cada dia cresce mais e mais a preocupação e os cuidados com o corpo. Não faltam dietas, quer para emagrecer, engordar, manter o peso, controlar o colesterol e etc. Todas têm um caminho certo: cuidar do organismo através do controle da alimentação para uma vida mais saudável. Conquanto todo esse esforço da dietoterapia e das academias seja louvável e necessário, não obstante eu pergunto, quem vai cuidar da alma?
Qual é a dieta que elimina as toxinas de nosso interior e o excesso de gordura das nossas emoções? Né? Porque a gente está lá, tem que cuidar do corpo, cuidar do espírito, é claro. Né? A gente tem que também tomar cuidado, né, com colesterol, com tudo isso. A gente vê muitas vezes um culto também exagerado ao cuidado com o corpo. Né? Aí a gente vê também o avanço da medicina, o avanço da ciência, que está proporcionando ao homem viver mais. Né? Hoje a gente vê muitas pessoas aí com 100 anos, mais de 100 anos, e a medicina, né, que cuida do corpo, a ciência voltada para o corpo, ela vai prolongar aí a nossa existência material. Só que nós temos também que pensar, que adianta viver às vezes 200 anos? E a nossa alma? O que é que a gente faz aqui, né? Para eliminar as toxinas do nosso interior e a gordura, né, das nossas emoções. Porque não adianta viver 200 anos, a gente quer qualidade de vida, mas para ter qualidade de vida a gente precisa cuidar da nossa alma também, né? Na lógica das dietas alimentares, sem corte de tudo que é prejudicial para o organismo, seja por excesso ou contaminação, não são possíveis saúde e bem-estar. Partindo dessa lógica, eu gostaria de prescrever uma dieta para a alma, à base de cortes radicais que somente serão possíveis através de uma grande força de vontade. Esta força de vontade deve emergir da própria alma e será produzida pela certeza de ser feliz. Minha dieta está baseada na eliminação de 5 sentimentos que, enquanto estiverem em nós, produzem uma espécie de lixo interior: orgulho, inveja, amargura, vingança e ódio. Toda pessoa orgulhosa é doente e não se dá conta disso. O orgulho, via de regra, conduz ao isolamento social e se fundamenta numa grande ilusão, a de querer ser aquilo que se é. Todo orgulhoso termina a vida frustrado só. Eliminando o orgulho, você libera outros sentimentos que tornarão sua vida bem melhor. A inveja é sempre um atestado de incompetência, além de ser pobreza de espírito. É também a revelação de um péssimo caráter. O invejoso tem um sorriso falso, tem uma mente doente e geralmente contamina outras pessoas, destruindo amizades e relacionamentos. É bom a gente ver também o sucesso dos outros e ajudá-los em suas conquistas, pois nesse mundo de Deus há espaço para todos. O invejoso é um fraco. Toda pessoa amargurada vive sempre com a alma sangrando por dentro, gotejando lágrimas de um eterno sofrer. A amargura, quando cria raízes no coração, produz o ressentimento, o desencantamento da vida, a tristeza contínua que logo é refletida através de um olhar distante e sem brilho, pelo sorriso vazio ou pelo coração fechado para o amor. Quantas pessoas há que não conseguem mais sorrir, perderam completamente a alegria de viver? Como é possível viver feliz com amargura no coração? Na vida nada é melhor que um dia atrás do outro. Por isso mesmo, evite ser uma pessoa de espírito vingativo, pois a vingança é a arma dos fracos, dos que não têm Deus no coração. A vida dá sempre muitas voltas e deixe que ela mesma se encarregará de esclarecer muitas coisas. E por mais difícil que seja, abençoe sempre os que lhe desejam mal. Aprender a abençoar é também aprender a ser livre. Por último, não permita jamais que o ódio se instale dentro de você. Ele é uma espécie de tumor maligno em nossa afetividade e poderá um dia evoluir para um grande tumor maligno em nosso corpo. Ele é irracional, prejudicial e desnecessário. O ódio é sempre a negação do amor e falta do amor revela a ausência de Deus. Quem odeia não perdoa e quem não perdoa vive intranquilo, sem paz e cheio de remorso. O ódio é o câncer da alma. A vida é um dom de Deus. Viver bem é uma necessidade e também um desafio. Cuide do seu corpo, elimine tudo que lhe faz mal, mas cuide também de sua vida interior, eliminando as toxinas e as gorduras da alma. Elas adoecem as emoções, deformam a estética de nossa interioridade
e produzem muitos males ao longo da vida, né? Então aí, ó, dieta para a alma, porque essa a gente pode fazer sempre, prestar atenção realmente nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, é claro, né? Nós inferiores, convivendo com outros irmãos também inferiores, vamos ter muitas vezes desavenças, conflitos, dificuldades de relacionamento. Faz parte do pacote, né? Estamos aqui juntos para a gente evoluir, para a gente crescer. Mas é procurar não deixar que esses sentimentos, que essas amarguras criem realmente raízes no nosso espírito. Que nós possamos até sentir isso, mas que nós trabalhemos nisso. E como é que a gente faz isso? Perdoando, se colocando no lugar do outro. É a indulgência. E essa é a verdadeira caridade, né? Como Jesus a compreendia e como ele ensinou. Perdoar aos nossos inimigos, não retribuir o mal com outro mal. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, mas é um esforço nosso. E como diz aqui, o que a gente precisa ter é força de vontade em se superar, em olhar o outro com amor, em, né, tendo que conviver, procurar fazer a nossa parte, porque às vezes a gente age muito esperando demais do outro e às vezes o outro não compreende. Então, se a gente já compreende, se a gente já tem esse entendimento, que o esforço parta de nós. Se o outro não vai retribuir, não é mais uma questão nossa. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então é uma dieta importantíssima que a gente tem que fazer, né, da nossa alma todos os dias, uma faxina, né? A gente gosta nessa época do ano de limpar a casa, de mexer nos armários e ver o que a gente não usa mais e doar. A gente gosta de fazer isso. Então a gente quer que a gente aproveite esse momento simbolicamente para fazer essa faxina na nossa alma, para que a gente realmente comece um ano, comece 2014, mais um ano aqui na nossa existência terrena, de uma forma mais equilibrada, trabalhando mais esses presentes que Jesus veio nos oferecer quanto aqui esteve, né? Um Feliz Natal para todos, que a gente esteja junto aí nessa casa tão amada e querida no próximo ano, estudando, aproveitando, né, todas esses presentes, todos esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz e que é um caminho seguro, nos ajuda na nossa conduta de vida com os nossos semelhantes, né, no nosso trabalho, na nossa casa, que a gente possa estar aqui mais um ano e se por acaso já for a hora da gente retornar, que a gente possa sempre levar, né, no nosso espírito essa sensação do esforço e da tentativa de ser um pouco melhor, de aproveitar a nossa existência aqui na Terra, né? Um grande abraço e até a próxima.